Tarde, meus queridos. Hoje é o último dia da semana, sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, reta final aí dessas nossas aulas em casa. Espero que vocês estejam aprendendo coisas novas, espero que estejam assistindo os vídeos, porque nos vídeos a prof consegue explicar melhor para vocês as atividades, como, ou pelo menos parecido, o que a gente faria em aula, né? E quando a gente não, quando vocês só leem o roteiro, o planejamento lá que a prof manda, fica difícil de explicar as coisas com mais calma. E aí aqui, através do vídeo, eu consigo falar com vocês, mesmo que vocês não consigam me responder no momento, mas vocês podem me responder depois, podem pedir para os familiares de vocês mandarem mensagem, vocês podem mandar áudio, pode falar com a prof durante a tarde. Então, é uma forma de a gente realmente ter uma aula, porque só dar atividade para vocês eu acho pouco, eu acho que a gente precisa conversar, falar sobre as atividades, vocês precisam me dizer onde é que vocês estão tendo dificuldade, onde vocês estão conseguindo. Eu adoro poder ver a carinha de vocês nos vídeos, nas fotos, tá? Nos áudios também, escutar vocês. É importante pra gente se sentir próximo também, tá bem? Então, bom, vamos então começar corrigindo as atividades de ontem, quinta-feira, que eram atividades do projeto da família, né? Então, a primeira coisa que vocês fizeram ontem foi escutar a música do Mundo Bita, Nossa Família, e depois vocês escreveram uma frase, então, dizendo o que vocês entendiam por família. E aí, essa é uma frase pessoal, né? Cada um teve o seu. Quem sabe, mandem áudio lá dizendo o que escreveram na frase. Depois a prof vai corrigir no caderno para ver como é que foi, o que escreveu, tudo direitinho, se faltou alguma letrinha, se lembrou de botar o ponto final, tá? Mas depois de fazer a frase, então, vocês tinham que entrar naquele jogo da árvore genealógica, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem como é que fazia para entrar, né? Botei os linkzinhos também, tanto no grupo lá dos familiares, lá no WhatsApp, quanto na descrição do vídeo de ontem, eu botei o link. E aí, era a família do João, né? Tinha todo mundo saído do lugar e vocês tinham que montar. E aí vocês sabem qual é a resposta certa, porque o jogo mesmo vai dizendo pra vocês quando tá errado. Quando colocava um lugar errado, ele tirava, né? Então essa aí... mas eu quero saber como é que foi jogar. Gostaram? Querem mais jogos desse tipo? Conseguiram acertar de primeira? Demorou um pouquinho? Como é que foi? Não fiquei sabendo nada. Depois, a outra atividade perguntava sobre o que era esse jogo, então. Bom, o jogo era um jogo sobre árvore genealógica, né? E por que ele era uma atividade de projeto família? Porque eu disse lá que ele era uma atividade de informática, ciências e história. Então, tem a ver com o projeto família, porque além de ser uma atividade interdisciplinar, que consegue envolver várias disciplinas, fala sobre a nossa família, sobre quem veio antes da gente, quem veio depois, né? Nesse caso, quem veio depois não, porque vocês não têm filhos ainda, mas poderia colocar ali os primos, né? Tem ali no João mesmo, dava para colocar os primos. Pode ser primo mais novo, pode ser o irmão mais novo também, né? Então, fala sobre as pessoas que constituem a minha família, nesse caso a família do João, mas constitui a nossa família, né? Então, a nossa árvore genealógica, através dela, a gente pode ver quem veio depois da gente e quem veio antes. Nossos tataravós, nossos avós, nossos bisavós, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, nossos irmãos, né? A gente também, onde é que a gente fica ali na árvore? Então, o jogo, o que ele tem a ver com o projeto de família? Bom, ele nos mostra quem são as pessoas que fazem parte da nossa família, né? Aí cada um podia ter escrito do seu jeitinho, mas a ideia era essa. Depois tinha uma atividade de português, história e geografia, que era do poema A Casa, do Vinícius de Moraes, e aí tinha até a canção, que eu mandei o link para vocês. E aí, sobre o que tratava o poema? Muito fácil, né? Sobre uma casa, né? Não era sobre um cachorro ou sobre um papagaio, era sobre uma casa. Depois, qual era o autor desse poema? Falei várias vezes, Vinícius de Moraes, né? Depois, ali, a número 4 era para perguntar se vocês sabiam que esse poema tinha virado uma canção. Aí vocês vão dizer só sim ou não. E aí tinha um linkzinho para vocês escutarem a música da casa, do Vinícius de Moraes, né? A música não, a canção.
E depois, a número 5, diz assim, ó. Tua casa parece com a do poema? Eu imagino que não, né? Porque a casa do poema não tinha teto, não tinha nada. A de vocês tinha, então, a de vocês tem, aliás. Então não parece, né? E a número 6 é uma resposta pessoal, porque era para vocês darem a volta na casa de vocês, ou no condomínio, ou até no edifício, olhar por dentro da casa, por fora, e dizer o que tinha, o que tem na casa de vocês. Né? Então, é muitos detalhes. Era bom, eu, no meu caso, moro num condomínio. E aí tem o edifício que eu moro, o bloco que eu moro. Ele é feito de tijolos, tem vários andares, tem o telhado de barro, né, que é as telhas. Que mais que eu podia dizer? Que ele é alto, que ele é verde, né? Então vocês podiam falar um pouco sobre o espaço onde fica a casa de vocês, ou no caso o edifício, se vocês moram em apartamento, né? Falar um pouquinho pra gente entender, conhecer um pouquinho do lugar onde a gente mora. Onde eu moro tem bastante árvores na volta. Onde eu moro não tem árvores, mas tem um campinho, tá? O que vocês veem em torno da casa de vocês? E principalmente como é que a casa de vocês é formada? Ela tem várias paredes, várias janelas. Minha casa é bem pequena, tem só 2, 3 janelas e uma porta só. A minha casa mesmo, quando eu moro no apartamento, só tem a porta que sai. Mas às vezes a gente mora numa casa grande, com pátio, tem a porta da frente, tem a porta dos fundos, tem várias janelas. Na casa da minha mãe mesmo, tem 3 janelas. Tem 3 portas. Porque é uma casa para fora, na zona rural, e tem um monte de janela. Só na cozinha tem 3 janelas. A casa é super iluminada. Na minha casa mesmo tem só a janela do quarto, a do banheiro, a da sala e a da cozinha. Na casa da minha mãe tem um monte, e é bem clara a casa. Né? Então, cada casa é de um jeito, né? Depois que vocês terminassem, então, olhassem lá na volta da casa de vocês, me dissessem o que tinha, vocês iam fazer, então, a atividade de matemática que era para completar os vizinhos. E aí tinha que colocar ali nas casinhas os números antecessores e sucessores. Os que vêm antes e os que vêm depois. A prof não desenhou as casinhas no caderno, porque a prof não tem muita essa habilidade, né? E já tinha também ali, vocês podiam, né? Vocês não precisavam nem desenhar, estava ali pronto de vocês, por que eu ia desenhar as minhas? Mas eu fiz aqui a minha atividade, que nem vocês. Os números que estão em preto é os que já tinham ali. Então, a primeira casinha tinha o número 58. Quem vem antes do 58 é o 57. Quem vem depois é o 59. Depois, tinha o número 20. Quem vem antes é o 19, o 1 e o 9. Quem vem depois é o 21. Depois aqui, a próxima era o número 42, o 4 e o 2. Quem vem antes é o 41. Quem vem depois, o sucessor, 43. Depois era o número 90, o 9 e o 0. Quem vem antes é o 89, o antecessor. O sucessor, quem vem depois, o 91. Depois, o próximo era a casinha do número 31. E quem vem antes é o número 30, que é o 13 e o 0. E quem vem depois, o número 32. E aqui, a última casinha era do número 75, 7 e o 5. Quem vinha antes era o 74 e quem vinha depois era o 76. Esse 6 da prof ficou meio feio, mas é um 9 virado para baixo. Olhem bem para ver se vocês não colocarem os numerozinhos virados quando vocês fizerem ele no caderno, tá? O número 5 é para um lado, o número 2 é para o outro, tá? Não pode colocar virado, porque senão depois vocês não entendem o número. E outra coisa, quando vocês tiverem dúvida, por exemplo, aqui no 58, quem é que vem depois do 58 ou quem vem antes, olhem sempre a casinha da unidade, dezena, unidade. A casinha da unidade, 58. O 8 é a unidade. Quem vem depois do 8? O 9. Então, vai ser 59. Quem vem antes do 8? O 7. Então, vai ser 57. Vocês sempre vão olhar a casinha da unidade quando vocês estiverem com dúvida. Assim, Aqui.
unidade, dezena. Ó, aqui, unidade, dezena. Vocês vão ver quem é que vem antes do 8, quem é que vem depois do 8. Aí, quando chega aqui no 20, por exemplo, bom, aí vocês vão ter que lembrar que antes do 0, né, antes de chegar na próxima dezena, ó, era a dezena 10. Aí foi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó. Mas aí, então, ó, o 19, o 20, depois o 0, o 1. Então, 20, 21, tá? Sempre olhem quem é que vem antes. Vai ser mais fácil para você ver depois quem vem depois. Porque daí vocês podem contar. Ah, antes do 20 vem 19. Então, 19, 20, 21. Ó, depois do 0, o 1. E o 2 eu só repito. Aqui também, ó. Ó, 89, 90, 91. E aqui para eu saber qual a dezena que vem antes do 90. Bom, então vamos olhar agora para a dezena em vez de olhar para a unidade. Aqui, ó. Pra gente lembrar que é dezena. Antes do 9 vem quem? O 8. Então, a gente estava na dezena de número 8. Ó, 89, 90, 91. Se vocês tiverem dúvida qual é a dezena que vem antes aqui, se é no caso o número que termina com 0, lembrem quem é que vem antes dessa dezena aqui. Se é o 9, antes do 9 vem o 8. Se aqui fosse o 8, era o 7, tá? Se é, no caso aqui, o 90 até o 99, ele repete a dezena. Só vai trocando a unidade, tá? Mas isso vocês vão fazendo aos poucos e vão se dando de conta, não se preocupem. Se tiverem alguma dúvida, é difícil a prof explicar assim no caderno, né? No quadro fica mais fácil. Mas se tiverem alguma dúvida, a gente vai fazendo. Ah, prof, mas eu errei dessa vez. Eu faço de novo. Da próxima vez eu vou lembrar. Daquela vez eu errei. Então, dessa vez eu vou prestar mais atenção porque eu acho que eu já aprendi. Ah, dessa vez eu escrevi o número 5 virado para o outro lado. Mas da próxima vez eu já vou ter atenção. Porque como eu errei daquela vez, eu vou aprender com o meu erro, né? A gente aprende com nossos erros. Por isso que os erros também são importantes, também fazem parte da nossa evolução, da nossa aprendizagem, tá? Então, agora a prof corrigiu as atividades de ontem. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, falem comigo. No próximo vídeo, eu vou falar das atividades de hoje, sexta-feira, então, dia 24. Bem?